Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Nós fazemos o nosso Evangelho e gravamos em vídeo para que você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou você que mora sozinho, ou você que tem uma certa dificuldade para interpretar o Evangelho, fazer um comentário, fazer uma leitura em voz alta, enfim, para que você possa, como muitas famílias fazem, colocam o nosso Evangelho no YouTube e na televisão e fazem o Evangelho reunindo a família. Isso é muito importante e nós estamos aqui para tentar, de alguma maneira, ajudar a ser útil a cada um de vocês também com o nosso Evangelho no Lar, tá bom? Que é, literalmente, a visita de Jesus à nossa casa. Minha água já está aqui, já está separadinha. Separa a sua água aí também. Nós vamos fazer o circuito completo. O que significa isso? Nós vamos fazer a prece inicial. Na sequência, uma leitura edificante. O livro que nós ainda estamos utilizando é Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Sinais do Céu. E depois a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu o capítulo 10, os que são misericordiosos, e o item é o sacrifício mais agradável a Deus. Certo? Como não existem coincidências, e foi aberto aleatoriamente, foi a dona Elaine que abriu, hoje é o primeiro dia da quaresma, é a quarta-feira de cinzas. Né? Então, muita gente faz promessinhas, né, totalmente irrelevantes nessa época de quaresma, então dá para a gente discorrer um pouco sobre esse assunto. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Na sequência, a gente faz a oração final, e a oração final já é a finalização da fluidificação da água. Certo? Então é isso, meus amores. Vamos começar então elevando o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como a gente imagina que ele seja. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, enfim, seu Otávio, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos reunimos, Senhor Jesus, em teu nome, para mais uma vez podermos fazer o nosso Evangelho no lar, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela visita que o Senhor faz à nossa casa, pela luz que o Senhor traz. Muito obrigado mesmo. Gostaríamos de agradecer também, Senhor Jesus, como sempre fazemos, como o Senhor sabe, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecer também por tudo de ruim que nos aconteceu, porque afinal de contas já foi, né? Já passou, já não está mais na nossa lista de débitos. E por isso, muito obrigado, Mestre, por nos dar a oportunidade de extirpar de nós o mal que nós mesmos plantamos no passado. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, de fazer o certo em vez do fácil. E que o Senhor fortaleça essa nossa vontade de continuar no caminho do bem, porque a gente ainda tem muitos vícios, e dentre eles o vício de repetir, a tolerância exacerbada conosco mesmo, e a intolerância da mesma forma exacerbada com as outras pessoas. Que nós possamos inverter isso, é um pedido que nós fazemos ao Senhor. E dessa forma, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Vamos lá então. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, tem sempre um trecho do Novo Testamento, e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje caiu João 6,26, e diz o seguinte: Jesus lhes respondeu e disse: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso aconteceu por volta do ano 30, mais ou menos, da era cristã,
logo após a multiplicação dos pães, que teria acontecido próximo ao mar da Galileia, numa pregação de Jesus para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que foi uma situação muito interessante. E no capítulo 6 de Mateus tem várias exortações nesse sentido, que Jesus percebia claramente que as pessoas mais se aproximavam dele querendo coisas, querendo milagres, querendo situações momentâneas. Na época, a gente sabe que o domínio romano sobre os judeus era muito grande, era uma situação complicada. A fome era verdadeiramente um mal que assolava aquele local. Bom, não mudou muita coisa hoje em dia, né? Mas o fato é que as pessoas, então, empobrecidas e esperando um Messias político, um Messias belicoso, um Messias que destruiria Roma e colocaria Israel como sendo a dominante do mundo, trocaria de lugar, né? A Roma que mandava no mundo na época, seria Israel que mandaria no mundo, porque o Messias veio. Tanto que muita gente não acreditava que Jesus era o Messias por uma situação bastante simples, era só olhar para a cara dele. Porque a concepção de Messias era alguém que vinha para ser o rei dos judeus, para ser o sujeito que ia resolver todas as situações e que ia colocar o povo judeu em primeiro plano, mandando em todos os outros e saindo da escravidão, saindo do jugo que eles viviam de Roma sobre eles. Então, quando se olhava para Jesus, aquele cara simples, aquela pessoa que falava de amor e não falava de pegar em armas, um sujeito que explicava que devemos oferecer a face esquerda se alguém bater na direita, um sujeito que falava que não era para julgar ninguém, que tinha que amar os inimigos, quando na lei mosaica, na lei da época, você podia até matar a outra pessoa caso ela cometesse problemas simples, como por exemplo, se uma pessoa plantasse uma ao lado da outra duas culturas diferentes, a pessoa poderia ser morta. Se a pessoa usasse dois tipos de tecido na vestimenta, também já poderia ser morta. Se trabalhasse num sábado, quer dizer, se fosse pega em adultério, então poderia ser assassinada. Eu não poderia matar por motivo banal, que está lá nos mandamentos: não assassinarás, seria o correto, e não matarás, né? Não assassinarás. Mas o fato seria, se matava por pouca coisa, não é? E aí vem um sujeito simples, andando só com gente que, aspas, não presta, falando de amor, falando de paz, falando de não revidar, falando de... Enfim, era uma situação complicada realmente. Então Jesus não era visto como Messias. Quando ele começou a fazer milagres, aí criou os chamados milagres, que nós espíritas sabemos que não são milagres, né? Quando ele começou a fazer esses prodígios, vou usar esse termo, desde curas até a multiplicação dos pães, enfim, criou uma certa confusão na cabeça das pessoas, que ficaram meio que divididas, né? É o Messias, não é o Messias? Mas e aí? Até o próprio Judas Iscariotes teve essa confusão mental, que, segundo nos conta Humberto de Campos através de Chico Xavier, numa conversa que ele teve com Judas no plano espiritual, a ideia de Judas era, naquele momento, hoje ele evidentemente já compreendeu a mensagem do Cristo, mas naquele momento eu vi tanta coisa que eu vou pôr a espada no pescoço dele, porque aí não vai ter jeito. Quando chegarem lá, na cabeça do Judas, ele estava levando os romanos, levando o sinédrio, levando as pessoas para prender Jesus. Na realidade, na cabeça dele, não estava levando para prender Jesus. Na realidade, na cabeça dele, ele estava levando os caras para se danarem, porque a hora que Jesus visse, na cabeça de Judas, visse a espada chegando, né, a possibilidade de ser preso, ele levantaria a mão, e tudo aquilo que ele viu, desde parar a tempestade até, enfim, todos os prodígios que Jesus fez, chamados de milagres, ele falou: isso aqui vai ser simples, vai voar para tudo quanto é canto, vai voar sacerdote, vai voar fariseu, vai voar romano, e aí ele vai mostrar quem ele realmente é. E não foi isso que aconteceu, como a gente sabe bem a história, porque Jesus não veio para a espada,
não é? Ele veio para fazer a transformação íntima, ou reforma íntima, como queiram, de cada um de nós, né? Ajudar-nos a fazer a nossa própria reforma íntima. E com a segunda vinda dele, que é o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, trazendo as técnicas de como colocar em prática aquilo que ele ensinou há 2000 anos. Então, Jesus, evidentemente, Espírito perfeito, que é perfeito significa terminado, pronto, né? Então Jesus já é um Espírito perfeito, já atingiu a evolução máxima. E aí, evidentemente, que ele sabia que aquela grande multidão, aquela grande quantidade de gente, a maioria estava ali porque queria pão, né? Vai fazer multiplicar pão, vai fazer os milagres. Nós vamos ver aqui como se fosse um show, né? Quero assistir um show extraordinário de primeira classe aqui, ó, pertinho do cara. E aí ele fala: vocês não estão aqui pelos sinais que eu mostrei, mas porque comesses pão e vos saciastes, né? Jesus estava muito ciente, sempre esteve muito ciente daquilo que acontecia. Então, mostrando claramente que não era um sujeito que veio simplesmente trazer uma mensagem e não quero saber o que está acontecendo, não. Ele estava sabendo exatamente o que estava fazendo, estava no comando, no controle de tudo, porque é um espírito perfeito que se permitiu entrar num corpo, encarnar, que foi uma tarefa dificílima para ele, já que é um espírito extremamente nobre. Foi muito difícil, teve muito tempo de preparação e condensação ou diminuição, o nome que se queira dar da luz dele, para poder caber num perispírito. Tá? Só para a gente poder entender e dar forma a um corpo. Então é o cara que sabia exatamente o que estava acontecendo. O contexto que Emmanuel pega, nós vamos entender agora a linha que o Emmanuel quer trazer para nós entendermos. Então vamos lá. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres, os espíritas esperam fenômenos, os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos. Resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que seus discípulos sinceros não o procuravam pelos sinais, discípulos, não apóstolos, tá? Não o procuravam pelos sinais que hajam visto, fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina como eficácia, com a devida eficácia, só ele sugere com sabedoria, só ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo esta compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o do Cristo sacia. Olha, eu acredito que esse segundo parágrafo é o que mais chama atenção e eu vou repeti-lo. Comumente os católicos romanos rogam milagres, os espiritistas ou espíritas esperam fenômenos, os protestantes reclamam experiências. Por que você vai no centro? Não falo para católico, não falo para protestante ou evangélico, eu falo para espíritas. Por que você vai no centro? Você vai no centro para buscar o quê? O que você quer ver lá? Você vai no centro buscar conhecimento para que esse conhecimento te ajude na reforma íntima? Te ajude a se melhorar? Você vai no centro buscar conhecimento para que você possa vencer as más inclinações? Para que você possa descobrir quais são as suas mazelas, os seus defeitos, e assim descobrindo-os, lutar contra eles para se melhorar? Bom, se esse é o seu objetivo, vou procurar o centro espírita, ótimo. Agora, se você busca o centro espírita
esperando uma cartinha do além? Isso é errado? Não. Claro que não. Isso conforta o coração? Claro que sim. Isso conforta o coração. Mas se eu vou no centro só buscar isso, e não buscar o conhecimento que vai fazer com que eu entenda o porquê que aquela cartinha chegou para mim, se eu vou no centro espírita buscar o conhecimento para entender que aquela carta veio para mim porque o sujeito, a pessoa que eu imagino que morreu, foi apenas o corpo dela que morreu, que ela continua viva, estava viva antes dessa encarnação, continua viva depois dessa encarnação, e que vamos nos encontrar, fatalmente vamos nos encontrar quando a minha encarnação terminar. Mas melhor que isso ainda, toda vez que meu corpo dorme e eu saio do corpo como se tivesse morrido, eu posso me encontrar com essa pessoa e matar um pouco a saudade. A cartinha fica em segundo plano. A importância dela diminui porque a certeza dos fatos faz com que as lágrimas escorram pelo meu rosto, mas sem machucar tanto, porque a saudade vai sempre existir. O que corrói a pele, que machuca a alma, é o desespero, é a incerteza. Então, dentro dessa passagem que nós estamos vendo, nós espíritas esperamos o quê? Fenômenos no centro espírita? Curas do corpo? Cartas do além? Conforto material? Eu vou no centro para que eu tenha prosperidade? Eu vou no centro porque eu faço network? Faço minha rede de trabalho? Vou encontrar com outras pessoas e pelo tipo de comércio ou empresa que eu tenho, é interessante que eu faça esses contatos? Eu vou no centro porque eu era católico, eu ia à missa e tomava a comunhão, agora eu vou na palestra e tomo passe? Eu vou no centro porque senão, né? Se eu não for no centro vai ser complicado, ainda mais que eu sou médium, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar com a mediunidade, sabe como é que é, né? Eu vou chegar no plano espiritual, vai ser complicado. Não vai ter julgamento. Por que você continua achando que vai ter julgamento? Por que você continua achando que é o alto da compadecida? E você vai chegar no plano espiritual, vai estar lá Jesus, vai ter lá alguém que vai ser seu advogado, vai estar lá o capeta, o demônio, ou sei lá quem, para te levar para o inferno. Você continua achando que é assim que vai acontecer? Então vai no centro para estudar, porque aí você vai no centro buscar essa informação e você vai descobrir que é a sua consciência que vai fazer a diferença. É você e a sua consciência, e mais ninguém. E ali não tem como tapear, não tem como modificar, não tem como se esquivar das responsabilizações. Aliás, essa é a palavra, responsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço de bom ou de ruim. Eu sou responsável pelo que eu faço de bom ou de ruim, ninguém mais. Se eu vou no centro espírita buscar uma água fluidificada, levo litros e litros de água para trazer para minha casa, porque senão, né? Não, eu tenho que estar protegido. Há pessoas que confundem tanto o espiritismo, que não estudam, que levam sal grosso no centro para ser fluidificado para colocar na casa. Por que você vai temperar a sua casa? Você vai assar ela? Não, Fábio, mas é que o sal grosso, será? Será? Precisamos entender como é que as coisas funcionam. Eu preciso sair da casa que eu tô, porque na casa que eu tô tem espíritos e eles estão lá na casa, então eu vou mudar. Tá, vamos lá, vamos analisar. Essa casa foi você que construiu? Foi. Não, não fui eu que construí, mas é o primeiro aluguel dela, tá. Alguém morreu na casa? Não, não morreu na casa. O antigo dono morreu na casa? Não, não morreu, está em outro lugar. Então os espíritos estão ligados a você.
Porque os espíritos se ligam às pessoas, não é? Você pode ter um espírito na casa se alguém morreu naquela casa, fica apegado aos bens materiais e está ali e tal, mas ele só vai influenciar alguma coisa em você se houver médium de efeito físico entre as pessoas que estão morando no local, ou algum tipo de mediunidade que possa perceber a pessoa. Senão, não faz diferença. Precisamos estudar, então precisamos ir no centro, buscar informação, buscar aprendizado. O centro espírita é para isso. Fábio, mas eu leio e não entendo. Continua lendo, porque o seu cérebro vai dar um jeito de fazer as conexões. Isso não é o Fábio que fala, quem fala é a Nete Guimarães, que tem um conhecimento gigantesco do funcionamento do cérebro. Pesquisadora e altíssima conhecedora do assunto. Eu só estou replicando. Então perceba, nós continuamos ainda indo no centro, nós buscamos seguir Jesus porque eu tenho que resolver meu problema? Eu continuo buscando o pão para me saciar? Qual a diferença das pessoas que iam atrás de Jesus esperando que ele multiplicasse os pães e as pessoas que vão em qualquer tipo de templo religioso, de qualquer religião que seja, para buscar coisas materiais? Qual a diferença? Qual a diferença daquelas pessoas que há 2000 anos estavam pouco se lixando pela mensagem que Jesus estava passando, estavam se preocupando apenas se ia ter o que comer, das pessoas que vão aos templos religiosos e dão os dízimos e dizem que aceitam Jesus, esse é o termo que se usa, para que prosperem financeiramente. Qual a diferença? Nenhuma. Qual a diferença entre as pessoas que iam à época de Jesus para para comer pão, ou na esperança de ver algum show, das pessoas que são assistidas nas casas espíritas, em que os espíritas dão o que comer para as pessoas, mas antes de entregar alguma coisa de comer para as pessoas, ficam ali falando sobre espiritismo, falando sobre Jesus, que as pessoas estão pouco se lixando para aquilo que está acontecendo. É muito difícil de manter-lhes a atenção. Às vezes tem que ficar até brigando com a pessoa, silêncio, presta atenção aqui, tal coisa e tal, e a pessoa se sujeita àquilo que você está falando, em ouvi-lo, porque sabe que vai ter o que comer na sequência. Então esse tipo de evangelização está errado. Porque a evangelização, de fato, é aquela em que a minha vida é o Evangelho. A minha maneira de agir, a forma como eu ajo com as pessoas, não com aquela tolice do tipo, a pessoa me encontra na rua e fala, bom, beleza, tô com pressa aqui, preciso, a gente, no domingo, sou o tio lá do domingo, não, beleza, tchau. É esse o evangelho que a pessoa está vendo? Aí lá no centro, olá, meu irmão, que satisfação tê-lo aqui novamente. Como está a família? Nossa, seu garotinho cresceu, hein? Meu Deus, que bom. Olha, fique muito à vontade, sente-se, já nós teremos o nosso lanchinho. Antes teremos uma palavrinha, né? O nosso amigo vai falar, nosso colega, nosso companheiro vai falar daqui a pouquinho. Tem a comidinha, tá bom? Sente aí, fique à vontade. Mas e no dia a dia? Qual o contato que se tem com essas pessoas? Então veja, é muito mais do que fazer uma simples
evangelização. É muito mais do que entregar uma cesta básica. Quantas e quantas cestas básicas nós entregávamos para pessoas que tinham verdadeiro horror ao espiritismo, que por conta de frequentarem outro tipo de religião, a pessoa achava que a gente era do capeta e não ia comer comida nossa de jeito nenhum, passando fome, passando necessidade. Quantas e quantas cestas básicas nós entregávamos para a pessoa que mora perto, um vizinho, e falava, você entrega para a pessoa. Quantas? Porque o que importa, quem que está dando, o importante é a pessoa comer. Isso é um tipo de trabalho. Isso é um tipo de trabalho. As pessoas precisam comer, você precisa dar o que comer. Tem que ser uma coisa urgente. Quem tem fome tem pressa, não dá para ficar esperando. Um sermão, uma explicação, manda comida lá. Ah, Fábio, mas a pessoa não vai saber que fomos nós que demos, como que isso vai evangelizar a pessoa? Quem está entregando a comida? Quem está sendo o agente para entregar a comida está vendo uma ação nobre sua. E para essa pessoa você está pregando. Pregando com o seu comportamento. Para essa pessoa você está exemplificando o que é ser um cristão. Para a pessoa que está ajudando, que está sendo intermediária. Por que é que nós enfiamos na nossa cabeça que temos que evangelizar a pessoa que está passando por dificuldade? Obrigando a pessoa a ouvir o que nós temos a dizer em troca da comida que nós vamos dar para ela. Sabe, está na hora de nós analisarmos essas coisas e pensarmos essas coisas. Está na hora de nós pensarmos isso. O exemplo de cristão que não está preocupado que a mão direita saiba o que deu a esquerda ou vice-versa, usando um método interessante, solicitando, pedindo a boa vontade de alguém próximo para ajudar aquela família. E quantas pessoas diziam assim, mas não vai falar que foi vocês? Não, não precisa falar. Quantas cestas básicas nós entregávamos simplesmente ligando no supermercado? Ô fulano, normalmente quem fazia isso para nós era o André. André, olha, precisa mandar uma cesta básica no endereço tal, assim, 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 assim. Ninguém sabe quem mandou, tá? Combinado? Combinado. E chegava na casa da pessoa. Quem mandou? Ah, não sei. O entregador realmente não sabia. Ela só mandou entregar. Depois nós passávamos lá e pagávamos o André. E ninguém sabia. Porque quem tem fome tem pressa. Eu não preciso ficar fazendo propaganda, eu não preciso chegar na casa da pessoa e obrigá-la a ouvir algo sobre espiritismo ou sobre as experiências que eu tive para depois eu dar a comida para ela. Vivenciar o espiritismo é exemplificar aquilo que Jesus ensinou no dia a dia. É no dia a dia. Até para que o orgulho de ser humilde não, parece um paradoxo, né? O orgulho de ser humilde não estrague tudo aquilo que eu estou fazendo. Da satisfação que eu sinto aqui em ajudar outra pessoa, quando eu deveria sentir é sentir-me mal pelo fato de que alguém precisa de ajuda. Que se eu tiver algum tipo de poder, alguma situação, algo que esteja sob a minha responsabilidade, enfim, que eu possa fazer diferente para que isso não aconteça mais. Mas dá trabalho, né? Qual é o tipo de luta que eu estou empreendendo para que a política seja diferente? Porque o Brasil, sendo extraordinariamente rico como é,
É inconcebível, inaceitável que hajam pessoas passando fome, que hajam pessoas necessitando de auxílio. Então são duas frentes. Vamos auxiliar aquele que precisa, claro, e vamos lutar pela politização das pessoas. Não transformá-las em político nem político partidária. Politização da pessoa, entender, a pessoa compreender o poder que tem, a quantidade de impostos que paga, onde estão os impostos, enfim, a pessoa entender a vida como está acontecendo e não vender o voto por um abraço porque o fulano me pediu, ou porque eu sou de direita, eu sou de esquerda. Certo? Para que entendamos o que isso significa. Para não ficarmos esperando que o próximo presidente vai ser o salvador da pátria, esperando um Messias. Olha que tolice, em pleno 2025. Estamos gravando esse vídeo hoje, dia 5 de março de 2025. Em pleno 2025, nós esperamos ainda que vá aparecer um presidente que vá mudar o mundo. Que vá mudar o mundo. Porque fala algumas coisas que batem na minha cabeça, porque eu estou sendo manipulado pelas parcas informações que chegam para mim. Nós ainda estamos esperando o Messias que vai nos dar algo de comer. Ainda. Que tristeza. Ou como disse certa vez um candidato a presidente, que tristeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os que são misericordiosos, tem um trecho que se chama O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Começa com um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, depois uma explicação de Kardec. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Tem uma passagem muito bonita naquele seriado The Chosen, quando Jesus fala sobre isso, fala sobre reconciliar, da importância de se reconciliar. E o primeiro que faz isso é Mateus com a própria família. E depois acabam ele e Pedro, que tinham, na série, né, não se sabe se necessariamente era verdade que havia esse grande problema, embora Mateus não era bem quisto pelos judeus, porque era cobrador de impostos. Mas na série há uma dissensão, uma rusga, há um problema entre Mateus e Pedro. E aí acontece a reconciliação após essa fala de Jesus. Isso é muito bacana, muito bonito na série, que mostra realmente a dificuldade que nós temos em fazer o mais importante, que é sempre ouvir aquilo que Jesus nos deu de informação e buscarmos no Espiritismo as técnicas para colocar em prática, e de colocar em prática e não ficar buscando coisas materiais, algo que fortaleça o nosso orgulho. O nosso orgulho, a nossa vaidade é como se fossem dois lobos dentro da gente. O lobo do orgulho e o lobo da vaidade. A vaidade que é filha do orgulho. Então, só tem um jeito de eu matar esses lobos dentro de mim, é não alimentando-os. Enquanto eu os alimentar, eles vão estar fortes dentro de mim. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Kardec diz: quando diz ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento,
que antes de haver perdoado, que antes de se apresentar para ser ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga da época. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o ressentimento, todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nós estamos num período agora da quaresma, da chamada quaresma da Igreja Católica, em que muitas pessoas não cortam a barba, outros não cortam o cabelo, outros não tomam refrigerante, outros não tomam sorvete, outros não bebem bebida alcoólica, sei lá, tem uma série de penitências que as pessoas fazem. Que importa isso? Que diferença isso faz? Deus é algum idiota? Não. Pensa, Deus é algum idiota? Olha que coisa pueril, que coisa infantil. Você está com câncer. E aí você faz uma promessa para algum santo ou uma promessa para Deus. Olha, se eu sarar do câncer, se eu vencer esse câncer, ou seja, estou fazendo uma barganha com Deus, fazendo uma promessa para Deus, eu vou destruir o meu joelho subindo 400 degraus de uma escada de joelhos. Agora, imagina que tem uma câmera filmando Deus, se ele fosse antropomorfo, se ele tivesse a forma humana, e aí tem uma câmera filmando Deus, aí corta para Deus, ele está assim: aí sim, hein? Curei você do câncer, mas vai lá sentir dor. Eu quero ver você sentir dor. Eu quero ver você arrebentar esse joelho, porque se não sair sangue, se você puser joelheira, não vai valer, hein? Vai voltar o câncer. Tem que se ferrar lá. Tô de olho, hein? Eu vejo tudo, hein? Não vem com gracinha, não. E aí a pessoa sobe a escada e Deus fica lá satisfeito. Aí sim, hein? Estourou todo o joelho, hein? Esse é meu menino, essa é minha menina, aí sim, hein? Pô, palma pra você. Ó, gostei. Que tipo de Deus você imagina que existe? Que fica satisfeito com isso? Sabe? Olha, Senhor, meu filho está com uma doença tal, e se por um acaso o Senhor conseguir curá-lo, eu vou distribuir sorvete todo dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu vou distribuir 200 sorvetes de graça. Chega no dia 12 de outubro, você está lá distribuindo sorvete e corta a câmera para Deus e fala assim: aí sim, hein? 200 filhos meus estão tomando sorvete. Olha lá, ó. Esse é meu garoto, hein? Hã? Ajeitado aí. Bom, gostei. Ai, que tolice, cara. Que bobagem. Olha, nessa quaresma eu não vou cortar a barba, porque é um sacrifício, né? Assim, para homenagear o sacrifício de Jesus, né? Então eu vou ficar 40 dias sem cortar a barba, porque isso me irrita bastante. Aí no dia 39 tá lá o sujeito com aquela barba, aquela cara de Brutus do Popeye.
aquela barba, aquela coisa horrorosa, né? Tem gente que cuida da barba, que cultiva e passa o pente, passa produtinho para ela ficar bonitinha e tal. Olha que sacrifício legal. Hã? Sacrifício bom, hein? Para ficar bonitão e tal. Ó, hã? Legal. Aí, dia 39, são 40 dias, dia 39, tá lá o sujeito coçando a cara e tal. Aí Deus olha para ele e fala assim: isso aí sim. Agora, ó, esse aí tem meu respeito, hein? Esse aí tem meu respeito. Olha, esse aí tem meu respeito. Esse é fera. Esse tem meu respeito. Vou trazer pro céu. Que você tá louco? Ficou 39 dias, já tá 39 dias sem cortar a barba. Ô, querubim, chega aí. Ô, serafim, querubim, anjinho, chega aí. Ó, o sujeito lá não cortou a barba, já escreve o nome dele aí. É céu direto. Morreu, pega ele e traz aqui pro céu. Ó que sacrifício. Igualzinho de Jesus, cara. Igualzinho de Jesus, mas idêntico. "40 dias eu não vou tomar refrigerante, não vou tomar Coca-Cola. 40 dias eu não vou tomar Coca-Cola." Chega no dia 39, a pessoa passa perto da Coca-Cola, ela saliva, assim, porque está viciado naquela porcaria. E aí a pessoa saliva, Deus fica olhando assim. A pessoa salivou, pegou na mão e falou: não, estou no sacrifício da quaresma, em homenagem a Jesus, e deixa a latinha de Coca-Cola ali. Deus, querubim, corta a câmera lá para Deus, querubim, ó, não tomou Coca-Cola. Minha autorização, minha autorização, céu direto. Direto. Mesma coisa que fez Jesus. Sacrifício igualinho. Eu sei que é igualzinho, tá? Igualinho Jesus fez. Então, pode, anota aí. Morreu, traz direto para cá. A minha direita aqui, ó. Olha, em homenagem à quaresma, por 40 dias eu não vou falar mal de ninguém. Por 40 dias eu vou evitar falar mal das pessoas. Todas as oportunidades que eu tiver, eu simplesmente vou me calar e não vou falar mal de ninguém. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Vou aproveitar essa quaresma e vou me reconciliar com todas as pessoas que eu sei que têm alguma coisa contra mim. Todas as pessoas que eu ofendi, eu vou levar o meu perdão e vou mostrar que eu estou modificado. Meu pedido de perdão e vou mostrar que estou modificado. Foi Jesus que falou, que é assim que faz. Esse é um sacrifício para fazer. Eu vou no centro espírita para ver milagre, para ver reunião mediúnica, para ver o espírito baixar, para pegar uma cartinha, para ver um espetáculo, para chorar numa palestra. E saio de lá falando mal do outro que estava vestido como não sei o que estava não sei o que o palestrante falou isso, que poderia ser melhor, porque fulano de tal é melhor. Ah, nem chorei tanto nessa palestra aqui, nem senti nada. Ah, tomei um passe, não tinha a cadeira que eu queria, que era fulano, não estava lá, tive que sentar com o cicrano mesmo. Tá bom, vai esse aqui mesmo. Os sinais estão aí. O ensinamento de Jesus está aí. Você e eu precisamos começar a seguir, a fazer o certo em vez do fácil. Cada um é cada um. Olha essa frase aqui que linda, atribuída a São Francisco de Assis. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida, talvez o único espírita que as pessoas conheçam é você. E aí?
qual é a impressão que estão tendo do Espiritismo. Vou pegar minha água para fluidificar. Minha está aqui. Agora eu vou colocar a água do lado da televisão que o Fábio vai fluidificar. Eu não vou fluidificar nada. Quem fluidificou a água que está aí na sua casa é o mentor. São os mentores que te acompanham, né? Você agora só vai finalizar com doar a sua parte magnética, certo? Então vamos lá. Vai ser na oração final, e aí eu paro num determinado ponto da oração para que você faça os seus pedidos para quem você quer que essa água seja fluidificada e seja um bálsamo não só para o corpo físico, mas também para o corpo espiritual, dentro da autorização e do acréscimo de misericórdia que Jesus pode nos conceder. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela visita à nossa casa. Muito obrigado pela fluidificação da água. Falando nisso, no nosso pedido de agora, mais uma vez a gente reitera que o Senhor não olha as nossas imperfeições, mas a vontade que nós temos nesse momento de ser instrumento da sua paz para a fluidificação dessa água, em proveito de cada um que vamos pensar agora. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, pelo carinho, pelo acréscimo de misericórdia, pela visita, por não desistir da gente, né? Que o Senhor não desiste, o Senhor está ali sempre nos amparando. E por isso mesmo, muito obrigado, muito, muito obrigado. A todos os demais que aqui estiveram também, a todos e a cada um de nós que estamos nos esforçando para sermos melhores. Muito obrigado por isso tudo. E que assim seja. É isso. E para não passar um evangelho sem falar a frase que eu sempre falo, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Eu acrescento: descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu acrescento: a luta diária para não fazer de novo aquilo que a gente faz há tanto tempo e já descobriu que é errado. É isso. Beijo para você que fica. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Evangelho no Lar. Tchau, gente.